Esse episódio vai trazer algo que é uma hipótese. A hipótese de que existe uma ligação lógica e até esperável entre a instauração da Igreja Católica como religião oficial do Império Romano no século IV, a caça a denominações diferentes do cristianismo até o século IX, que a gente conhece como heresias, né? E depois a caça às bruxas, que se estendeu mais ou menos do século XI até o XVIII. Então se tratam de 1400 anos de história. É muito difícil resumir tudo isso sem que eu deixe várias lacunas abertas. Então, por favor, sejam compreensivos aqui. Se vocês quiserem mesmo entender a história da perseguição contra as supostas bruxas, é melhor que você vá para uma biblioteca e fique meses estudando essa história a fundo. Não espere que você encontre uma explicação decente num vídeo de YouTube. Esse é um resumão dessa que foi uma história de perseguição sistemática de católicos contra mulheres solteiras em geral. Eu não estou tratando bruxas como mulheres com poderes mágicos, com uma parte com o demônio. Primeiro porque eu sou um adulto do século XXI e não uma criança cheia de superstições. Então eu estou contando uma história social de dissidentes contra o poder absoluto e inverificado que foi dado à igreja lá atrás, no século IV, do qual a gente tratou no último episódio inteiro. E esse vídeo vai servir só como uma introdução para um estudo da história medieval. Essa história vai começar com um dado que eu deixei de mencionar lá naquele último episódio, que é o seguinte. Quando a Igreja Católica se instalou como credo oficial do Império Romano no ano de 392, a grande dificuldade foi transplantar um monoteísmo, nessa crença num Deus só, para um espaço geográfico que, por milênios, a religião era um sinônimo de costumes locais e às vezes só de observância a rituais dos seus antepassados. O Império Romano começou com a cidade de Roma, como a gente sabe, mas ele virou uma máquina de conquistar territórios, né? Ele conquistou boa parte da Europa, uma parte da Ásia, da África também. E ele já tinha se estendido até o norte, onde fica a atual Inglaterra, onde práticas religiosas eram muito diferentes do que os italianos tinham visto. Então a religiosidade daquelas pessoas que eram celtas sequer tinha um nome. Era simplesmente assim, a visão de mundo que os antepassados de um camarada passaram para ele e que ele cultivou. E todos os nomes de seitas e heresias que começaram a preencher os códices católicos no século VII advém de um esforço de catalogação por parte da igreja. Muitas vezes era uma catalogação equivocada, que dava vários nomes para o mesmo conjunto de crenças, que no fundo era assim, várias mesmo crenças muito diferentes. Não existia ainda um método rigoroso para realizar esse serviço. Então, para dar o exemplo da Inglaterra, os druidas, que era uma classe sacerdotal da sociedade celta, foram categorizados naquela época como gnósticos. E a gente pensa aqui, eles eram um grupo britânico que nem tinham tido a chance de ter algum contato com doutrinas gnósticas originadas na Pérsia, lá no século II, bem para trás, e que a gente tratou em 3 episódios diferentes. Só que para Santa Sé, esse era o time para o qual esse pessoal jogava. Eles criam no bem e no mal como forças igualmente poderosas, o nome disso é dualismo, e dualismo é a ideia primordial dos persas antigos, logo os dois grupos seriam parte da mesma heresia. É assim que o clero pensava. E de uma perspectiva das províncias romanas, a inimizade que os católicos mostravam soava muitas vezes gratuita. Eles simplesmente chegavam lá tocando terror por você acreditar no que os seus pais te ensinaram. Aquela era a única religiosidade disponível para muitos dos chamados povos bárbaros. Eles tiveram que, com o tempo, entender que existiam outras religiões. E comparar o cristianismo mais ou menos brando do século VII com o cristianismo histérico do século XIV dá mostras de um desenvolvimento muito coerente de várias noções que se grudaram à ideia atual de civilização ocidental.
porque teólogos medievais moldaram a colonização interna da Europa, que converteria os pagãos para uma verdadeira fé, de forma a preparar o mundo para o apocalipse. Esse era o objetivo primordial. Algo que tem muito a ver com a colonização do Novo Mundo, onde a gente mora. E essa é uma hipótese minha, tá? Eu nunca a desenvolvi num livro e nem vou fazer isso porque, na minha visão, isso nem vale a pena escrever. Mas eu vou propor aqui que a gente pense junto no colonialismo que moldou a nossa sociedade nas Américas como uma ideologia cujas origens são também teológicas. Porque o seu exclusivismo, essa ideia de que só o nosso modo de vida é válido, o seu doisladismo, que diz ou você está do nosso lado ou você é nosso inimigo, e também o seu oportunismo, que diz eu me misturo com infiéis enquanto eu puder convertê-los à minha fé, essas são todas características que vazaram para outras formas de colonialismo que ainda estão ativas e que moldou a espécie de ciências das relações internacionais dos Estados europeus durante toda a Era Moderna. Ela doou o caráter da Europa e a forma como nós, falando do sul global, do tal terceiro mundo, vemos os europeus como filhotes do colonialismo. Eu me volto aqui para o século VII. Existe um livro importantíssimo dessa época chamado Liber Poenitentiales, que mostra uma faceta mais branda da punição de súditos dos reis cristãos europeus naquele século VII. E nessa época ainda não existia a ideia de uma bruxa. Havia sim membros de povos conquistados que não se deixaram convencer pela fé católica, que, eu cito aqui, usavam cabeça de bestas em seus rituais durante o Ano Novo, reclama o autor desse livro, e adoravam a deusa Deméter ou qualquer resquício do paganismo antigo. E para casos assim, o Liber Poenitentiales propõe uma série de medidas punitivas a ser tomadas por padres e autoridades religiosas, né? E nenhuma delas é mais séria do que penitência pessoal, né? Parecido com essa coisa de você ter que rezar 500 Ave-Marias para sanar um pecado que você cometeu. Que inclusive é o começo dessa tradição católica, né? De rezar certas rezas específicas. Então não se trata de uma punição violenta, mas de um ato de paternalismo. Porque a ideia era, nós, o clero, vamos inaugurar esse ato de fala, em que a pessoa vai ter que repetir 1000 vezes uma frasezinha, né, uma série de rezas católicas. E isso vai servir como uma porta de entrada para a verdadeira fé na mente fraca do pagão e da pagã, levando-os a um convencimento gradual de qual seria a fé verdadeira. Isso os católicos italianos estão fazendo para os outros povos que eles estão conquistando. E segundo esse livro, o pecado por bruxaria, que em latim é maleficium, é só isso. É um apego a tradições pagãs antigas que substituem a figura de Cristo e da Virgem Maria por outras deidades. Que substitui os sacramentos por rituais ligados aos bichos da floresta e forças da natureza. Então o catolicismo é uma sublimação da natureza, como o gnosticismo foi. Eu acho que os últimos episódios deixaram isso bem claro. E ele é uma das poucas religiões mundiais que desprezam radicalmente o mundo natural como um espaço sem qualquer transcendência possível. A natureza é só um pano de fundo onde as forças imateriais digladiam e onde a personagem principal da criação, que é o ser humano, transita e desempenha seu papel no teatro do mundo. E assim, bruxas e pessoas ligadas a uma religiosidade natural igual a pagãs no começo da Idade Média. Foi só depois de anos e mais anos, com cardeais e papas se reunindo em concílios para disputar qual seria a verdadeira versão da fé cristã, que começaram-se a ser designadas versões heterodoxas como heresias. E aí foi quando o bicho começou a pegar. E nesse momento, cristãos fervorosos que não aceitassem a versão oficial da cristandade
precisaram ser destruídos implacavelmente, que não havia nada que uma autoridade católica medieval abominasse mais do que concorrência. Passando do século VII para o X, o cenário de embate da Igreja Católica por mentes e almas mudou significativamente. Porque houve um período de briga com o Islã, né? A gente conhece a história de Portugal, sabe que houve uma parte de Portugal que foi conquistada pelos muçulmanos, mas nesse momento o Islã deixou de ser o maior problema da Europa. E uma vez que a Europa alcançou uma estabilidade relativa com esses grandes reinos cristãos que estavam se consolidando, a questão virou: como a gente garante um poder autônomo e centralizado do clero europeu como um todo? E o primeiro passo, como vocês já sabem, já tinha sido dado. Eles conseguiram definir uma versão oficial da Bíblia no ano 401. Isso foi importantíssimo para uma homogeneização da doutrina. Só que o problema é que essa unidade desejada de unificação da fé católica nunca rolou por completo. Por vários motivos isso. O cristianismo foi tomando formato mais homogêneo e todo mundo que não concordasse com a versão da doutrina que Concílio X e Concílio Y decidia, passou a enfrentar um dilema que é muito legítimo ao meu ver. Porque eu tenho obrigação, perante a igreja e o divino, de pregar o que eu sinto, no meu âmago, ser a doutrina cristã pura. E afinal, não é essa a mensagem evangelizadora do cristianismo primitivo? De Jesus Cristo, de Pedro, de Paulo? Então alguns aceitaram insistir na sua própria leitura da mensagem cristã e aceitar o fato que eles seriam perseguidos pelos católicos, e às vezes mortos. Geralmente se tratavam de clérigos, e clérigos na Idade Média eram verdadeiros líderes comunitários. Eles não eram só pessoas empregadas por uma igreja. Na região da França, sobretudo, alguns começaram a criar subdivisões doutrinárias fortes e convencer muita gente mesmo, de que o catolicismo, na verdade, era uma falsificação perpetrada pelo anticristo para destruir a fé cristã. Auxiliou a todos eles a apontar para abusos e corrupção dentro da Igreja Madre, que todo mundo sabia que rolava e que rola até hoje. Então, o primeiro concílio de Latrão do ano 1123 foi uma ocasião em que o próprio Papa Calixto II se tocou de que a coisa estava ficando feia para o lado dos católicos e logo os movimentos de reforma interna da igreja iriam acontecer. E o que foi que eles fizeram? Primeiro, eles pensaram num jeito de evitar que imperadores e reis se metessem nas decisões da Santa Sé. Porque política e catolicismo sempre estiveram juntos, desde o começo, como a gente já viu. E eles declararam para o próprio clero que era proibido ser corrupto, algo que alguns séculos depois o movimento protestante de Lutero, de Zwingli e de Calvino julgou não ter sido suficiente. Então eles decidiram começar a matar todo mundo que pregasse variantes não oficiais do catolicismo e atribuía a eles alguma heresia. Mas o momento de crise de representatividade da Igreja Católica atingiu níveis críticos no sul da França no ano de 1022, por causa também de disputa doutrinária. Na cidade de Orléans, em 1022, houve a primeira queima de elementos desobedientes à autoridade católica. E para isso acontecer, foi preciso que um rei começasse a dar ouvidos aos bispos e compartilhasse a sua visão de mundo. E aqui a gente tem o rei Roberto II da França. Ele subiu ao trono e se destacou como alguém bastante simpático à causa católica, justo numa região em que embates doutrinários eram muito fortes, sempre foram. E essa foi a receita perfeita para a primeira matança de hereges. Porque as fofocas de corte logo viraram um comitê de investigação. E as pessoas que acabaram acusadas eram, assim, clérigos e leigos no círculo próximo do rei. Isso afetou gente com quem ele convivia, né? E um deles era o confessor da rainha Tiana,
e um líder religioso popular que disputava poder com os católicos, sobretudo uma pessoa chamada Lizoa. E a puxação de tapete, que é muito própria dessa cultura de cortes, virou um dos primeiros episódios documentados de execução por fogo na Europa medieval. Nele, os culpados foram condenados como dualistas ou maniqueístas, algo que não faz o mínimo sentido, porque essas eram doutrinas muito antigas, do século II, III, IV, que nem existiam mais nos seus formatos originais. E foi aqui que o uso da fogueira também se tornou um método comum de execução de hereges, simbolizando a purificação da alma de alguém perdido pelo poder do fogo. E os documentos que temos sobre esse caso são do próprio clero católico, e neles a gente vê a histeria em torno de hereges começando a tomar forma. Eu vou citar um livro de historiografia escrito em 1849. Eles se reuniam de fato em noites específicas, em uma casa para tal designada, cada qual com uma lâmpada na mão, e, como em uma ladainha, recitavam os nomes dos demônios, até que de repente viam o demônio encarnar entre eles na forma de qualquer tipo de besta. O ato sexual era considerado um ato de santidade e religiosidade por eles. Esse evento de Orleans é considerado um precursor da repressão às heresias que floresceriam nos séculos XII e XIII. A partir do ano 1200, o sul da França e o norte da Itália viraram centros de novas ideias religiosas. Surgiram grupos de cristãos preocupados autenticamente com a santidade da nem tão santa Igreja Católica. E para evitar a perseguição, eles se reuniam secretamente, como se fossem ordens. E nessa mesma época surgiram ordens oficiais da igreja até para ir contra esses grupos e para formar novos missionários, porque a Europa precisava de uma nova missão de proliferação da fé. E a Ordem Dominicana, por exemplo, é fundada em 1216. A Ordem Franciscana, 1209. Seu objetivo era o mesmo de 1 milênio atrás: pregar o cristianismo por uma Europa iletrada que mal entendia a doutrina e que não tinha muito interesse nela. E esses são os primeiros agentes coloniais. Pois bem, os grupos dissidentes também começaram a se chamar de ordens. Então surgiram a Ordem dos Valdesinianos, dos Albigenenses, dos Cátaros, dos Paterinos, dos Petrobrucianos, dos Fraticelli. Dá para você procurar isso, você vai achar vários livros a respeito de cada uma delas. Para a Santa Sé, cada um deles eram simplesmente hereges e sociedades secretas, agindo a favor de Satanás. Sabe-se lá que tipo de rituais eles praticavam em quatro paredes. A igreja criou um movimento de propaganda que colocava eles na pior luz possível. E preencher essa lacuna, esse desconhecimento a respeito de ordens assim, numa época sem internet, sem televisão, sem veículos de mídia, ficou por conta da imaginação fértil de autoridades religiosas. E sente o drama de um documento da época a respeito dessas ordens. Eu cito: suas reuniões eram geralmente realizadas ao ar livre, em montanhas ou nas profundezas de algum vale solitário. O ritual era um tanto secreto, mas sabemos que à noite eles celebravam sua Eucaristia ou um Consolamentum, ocasião em que todos formavam um círculo ao redor de uma mesa coberta por um pano branco. Inúmeras tochas eram acesas. O serviço era encerrado com uma leitura dos primeiros 17 versículos de seu Evangelho transfigurado. O pão era partido, embora haja uma tradição em que as palavras de consagração não eram pronunciadas de acordo com a fórmula cristã. Em alguns casos, elas eram completamente omitidas. E assim, nada demais, certo? Mas essa foi a primeira versão da ideia do satanismo. As regras ditadas da igreja para a Eucaristia estavam sendo invertidas. E o satanismo, nessa visão,
é uma arte da inversão satírica das solenidades do rito sacro. A coisa ficou violenta quando a Santa Sé inventou de dar poder de polícia mesmo para a tal ordem dos dominicanos. Daqui fundou-se um tribunal extraordinário, como se fosse uma corte religiosa, que respondia unicamente ao Papa. Não respondia nem aos reinos locais, nem à polícia local. E os termos Inquisição e Inquisidores adquiriram seu significado corrente nessa primeira metade do século XIII. Nada matou mais cristãos do que o próprio cristianismo. A princípio, esse foi um monopólio da Santa Sé. E se fosse para eu isolar um livro responsável pela paranoia em torno de bruxas, esse seria Maleus Maleficarum. Foi traduzido como Martelo das Bruxas, um livro de 1486, escrito pelo alemão Heinrich Kramer. Esse cara começou sua carreira como inquisidor, perseguindo judeus na cidade de Waldshut, e depois ele ganhou as graças do Papa Inocêncio VIII e conseguiu expandir suas influências, tornando o Sacro Império Romano Germânico num lugar onde mais se queimou bruxas na Europa. E essa é justamente a região atual da Alemanha. E nesse manual de tortura contra satanistas, entre aspas, ele é categórico em afirmar o seguinte: só existem bruxas mulheres. Como a Eva no Jardim do Éden, é a mulher que perverte o caminho dos homens. E ele chega a fazer um malabarismo etimológico para mostrar que o termo latino para mulher, que é fêmina, significa algo como criatura de pouca fé. Eu acho que ele quis unir o termo fide, que significa fé, e minus, que significa menos, inferior, e não tem nada a ver, ele inventou essa história toda. E nos poucos tratados que escreveu em língua vernácula, porque ele escreveu em alemão também, ele traduz o termo maleficium, bruxaria, por Schadenzauber, essa primeira palavra alemã para bruxaria, que significa ao pé da letra feitiço para causar um dano. E surge com ele a ideia de que a atuação dessas hereges não seria só uma distorção do evangelho, não seria só heresia. Ela igualmente atuaria espalhando impotência, doenças e depressão nas pessoas por intermédio de feitiços que envolvem manipulação de plantas, de pedras e uma ativação das suas propriedades deletérias por via de fórmulas mágicas. Populariza-se aqui a ideia da bruxa como alguém que elabora feitiços contra você, pessoa de bem. Ela não é só mais uma herege, ela é uma secretária do pai da maldade. E o curioso é que nem a Santa Sé levou esse livro a sério. Ele foi incluído de fato no Index Librorum Expurgatorius, que é a lista de livros proibidos pela Igreja Católica, no ano de 1490, como uma publicação teológica violenta demais nas suas prescrições, diziam. Isso só se deu via protestos de nobres da região de Ravensburg, que atestavam o seguinte: esse Heinrich Kramer, que um monte de gente está lendo, é um dominicano meio pirado das ideias que precisa de cuidados médicos e não de um posto de autoridade. E a própria Rainha Isabela, a católica, que foi aquela doida varrida que matou mais gente por causa de religião do que a malária, considerou esse um livro inadequado. Eu vou depois deixar um episódio sobre a expansão do cristianismo pelos espanhóis na América, mas vocês vão ver que ela considerar esse livro inadequado é um sinal muito forte de que tem algo muito errado com esse Kramer. E pois bem, Maleus Maleficarum foi um manual de conduta para clérigos puritanos nos Estados Unidos da América recém-fundados. Poucos livros medievais tiveram maior impacto do que este. Sabe aquele episódio das bruxas de Salem, em Massachusetts? Ele está diretamente ligado à influência desse livro sobre pastores ingleses recém-imigrados para as Américas. Tornou-se uma interpretação corrente
o fato de que muitas mulheres foram perseguidas na Europa medieval por não se adequarem às normas de conduta. Então, se é feia demais e não se casou, você é bruxa. Se é bonita demais e não aceitou se casar com qualquer vagabundo, você é bruxa. Eu não vou chover no molhado e repetir algo que medievalistas e teóricas feministas estão falando há meio século. Eu acho que é mais interessante a gente pensar em como a misoginia incorrigível dos católicos teve como efeito colateral esse instinto imperial. Essa coisa toda da colonização interna da Europa por Roma, que permitiu o continente virar um espaço vital homogêneo mediante a imposição de uma religião que os europeus contemporâneos nem seguem mais à risca, que é o cristianismo. A origem disso tudo é este conglomerado de fatores. O cristianismo foi-se na Europa, mas ficaram seus preconceitos e seu impulso colonial. Após as grandes navegações, os hábitos de povos ameríndios foram associados a práticas satânicas atribuídas a bruxas também. Então a gente tem uma fonte escocesa que conta o seguinte caso. Em Forfar, em 1661, Ellen Guthrie e outras 4 bruxas exumaram o corpo de uma criança não batizada, eu cito, e pegaram vários pedaços seus, como os pés, as mãos, uma parte da cabeça e uma parte das nádegas, e fizeram uma torta para que pudessem comer, para que por este meio nunca pudessem fazer uma confissão de sua bruxaria. Eu fecho a citação. E assim, papo sério, torta de criança. E esse relato é particularmente próximo a relatos de canibalismo dos povos originários do Brasil. E a bruxa virou de fato um repositório de práticas que feriam o senso de decência de um cristão provinciano na Europa, ao mesmo tempo em que era aquela que tinha contato com realidades de um mundo de aventuras fascinante por si próprio. Tanto o universo do Novo Mundo, desbravado pelas grandes navegações e que realmente preenchiam o imaginário daquela época, quanto o universo da sexualidade reprimida que assolou a Europa até mais ou menos 1950. E é um erro a gente achar que essa mentalidade da Inquisição tenha desaparecido. Porque desde que o cristianismo virou a religião oficial do Império Romano do Ocidente, esse foi o fermento da mentalidade europeia. O apego imperial no fato de que os valores europeus seriam absolutos e que cristãos deveriam se defender primeiramente de variantes de uma versão certa da sua doutrina, seja ela batista, católica, anabatista, pentecostal, que seja. E só depois eles pensariam no culturicídio implacavelmente violento do estrangeiro que eles perpetraram eventualmente. E o modelo católico pegou fora da Europa, primeiro, porque ele foi bem testado num contexto de colonização interna. Levou 1 milênio inteiro para Roma colonizar a Grã-Bretanha, para tornar sacro o Sacro Império Romano Germânico, para convencer poloneses e russos e votanistas escandinavos à base da porrada de que o cristianismo é a religião certa. E ela fez tudo isso empoderando as pessoas covardes e obedientes. E se você, sei lá, um indígena americano no ano de 1530, se curvasse à imposição da fé cristã e se afastasse da sua vida tribal, você estaria salvando a sua pele e estaria ganhando uma autoridade simbólica de um colonizador. E você quer uma barganha melhor, chapa? E voltando para o legado obscuro de Heinrich Kramer, ele foi reconhecido pela própria Santa Sé como alucinado, como eu mencionei, mas as suas ideias sobre heresias, bruxas e uma ameaça eterna de forças do mal, e também sua misoginia desenfreada, foram as ideias mais influentes do que qualquer coisa que qualquer papa disse desde então. Isso é muito interessante. Até o ano de 1928, tinha gente traduzindo a sua obra Maleus Maleficarum a sério para línguas modernas. Deixa eu mudar um pouco o cenário e tratar um pouco de história criminal belga.
No século XVIII, a província de Limburg, na Bélgica, foi assombrada pelos tais Bokenrijders, que é os Cavaleiros da Cabra. E tratava-se de um grupo de bandoleiros, tipo uma gangue, que supostamente adoravam Satanás e voavam nas costas de cabras negras, realizando saques a igrejas e fazendeiros ricos. Eles foram os cangaceiros belgas. Pela forma que os retratavam, eles usavam máscaras com crânios de animais, né, em cima do rosto, e peles de bicho nas costas para atiçar a superstição local e deixar o clero se borrando de medo. E existem registros oficiais de saques assim, ocorrendo entre 1741 e 1794. Nesse meio tempo, eles se mesclaram ao folclore já extenso sobre bruxaria naquela região. E autoridades locais quiseram mostrar serviço e acabaram usando uma renca de indigentes como bodes expiatórios, né? Perdão pelo trocadilho, mas eu tinha que fazer ele, como bodes expiatórios desses saques. Há, assim, um registro de 40 pessoas sendo executadas em público por um saque feito só por 4 bandoleiros. Eles precisavam queimar alguém e eles escolheram pessoas na rua. E a velha história. Os métodos de investigação da Santa Igreja eram pautados em tortura, em geral. Qualquer pessoa investigada admitiria não só um crime após uns 3 diazinhos de masmorra, eles admitiriam qualquer coisa que você quisesse. Inclusive terem feito pactos diabólicos e voarem pela noite em cima de cabras. E esse é um capítulo tardio da presença da Inquisição em pleno século do Iluminismo, século XVIII, nos países que não tinham chutado os jesuítas a tempo dos cargos de poder. A Bélgica era então domínio dos austríacos e um tal Drossard Clerc era uma fatia do clero com atuação particularmente brutal naquela região. E calcula-se 450 execuções públicas no caso dos Bokenrijders, que nunca foram pegos de fato. E até hoje, é possível você visitar masmorras que aprisionaram os tais filhotes do diabo dos castelos de Herzogsrath e Ruensbruck. Alguns historiadores dizem o óbvio, que esses bandos provavelmente nunca existiram. Eles eram fruto de pânico social em perseguições injustas contra gente que roubava comida, assomado à ignorância de padres interessados em espalhar terror em suas paróquias. E para os belgas até hoje, fala-se de pessoas com Bokenrijdersbloed, com sangue de Bokenrijder, ou seja, pessoas que sofrem de estigma por serem membros de uma família pobre ou de outras etnias e que por isso são visadas pela polícia. E a gente viaja para o País Basco, vizinho à Espanha, onde a gente tem o caso das bruxas de Zagarramurdi, em 1610, que representou uma virada no trato da igreja espanhola frente às supostas bruxas. A gente pensa na Inquisição espanhola como a mais cruel e delirante quando o assunto é queimar pessoas, mas estatisticamente os alemães e os belgas queimaram mais mulheres do que qualquer outro país europeu sob a alegação de satanismo e feitiçaria. Eu já contei um pouco sobre a histeria dos alemães medievais ao falar do Maleus Maleficarum. Eu vou falar um pouco sobre o caso da pequena vila de Sagaramurdi, na região basca. Ali existe uma série de cavernas, muito bonitas aliás, que foram usadas para fins religiosos desde tempos imemoriais, muito antes do cristianismo chegar lá, e de forma que a ameaça invisível de adoradores de deuses estranhos sempre povoou a superstição dos locais. Em 1609, superstição virou investigação criminal quando uma tal de Maria de Chemeldegui confessou sua participação num sabá de bruxas. E a sua confissão respingou nos moradores dos arredores, resultando na prisão de mais ou menos 300 pessoas. Então, mortes de crianças e doenças costumeiras começaram a ser atribuídas a essas supostas bruxas. Tudo virou culpa delas, Elas estariam criando feitiços para espalhar o caos. E
E os relatos históricos mencionam orgias, transformações de pessoas em animais e o uso de poções mágicas. Grande parte das acusações foi motivada por disputas pessoais ou desentendimento de vizinhos, é claro, e a igreja reconheceu isso contra todas as expectativas. Em contraste com os julgamentos de todos os outros países europeus, a Inquisição Espanhola conduziu esse caso de forma muito comedida. E o Tribunal de Logronho liderou o julgamento, que culminou num grande auto da fé de 1610. Então, apesar de você ter centenas de acusadas, somente 11 pessoas foram condenadas à morte por espalhar caos na comunidade, e não por bruxaria. A maioria dos outros acusados foi libertada, após a Inquisição concluir as acusações como teologicamente infundadas. E aqui, curiosamente, o termo auto da fé ganha um significado novo, porque em vez de você queimar a rapaziada, seria organizado um ritual público de purgação dos pecados da comunidade. E essa comunidade se recuperaria dessa crise junta. Esse julgamento marcou uma transição na história da Inquisição Espanhola, que passou a adotar uma postura muito mais cautelosa em relação à bruxaria. Hoje essa vila tem o Museu de las Brujas, que eu recomendo vocês visitarem se passarem por lá. Há uma ligação curiosa entre blasfêmia e sátira. A gente tem que falar disso. Qualquer teólogo católico dirá que a maior transgressão de todas é o pecado contra o Espírito Santo. Mas isso é uma abstração. Você só pratica esse pecado quando você já é cristão e leva a sério o que os padres têm a dizer. E de um ponto de vista jurídico, o que matou dezenas de milhares de pessoas durante a Inquisição foi o sacrilégio. Você inverteu os rituais da missa para fins de tiração de sarro. Não tem nada a ver com o sobrenatural. E pois é, teatralizar o rito é ofensa máxima. E daqui vem uma inimizade histórica entre a Santa Sé e a instituição do teatro, inclusive. E assim, para a Igreja Católica, é mais problemático você rezar uma missa pelado, por exemplo, ou declamar a liturgia imitando latidos de um cachorro, ou então fornecer uma hóstia feita de sangue menstrual. Isso é muito mais grave a partir de certo momento do que adorar a outros deuses. O burlesco levava as pessoas à fogueira na Europa, sobretudo no Sacro Império Romano Germânico, a um número que vai de 80 mil a 100 mil pessoas, numa época que o planeta Terra tinha poucos milhões de habitantes. Então matou-se muita, mas muita gente ao longo de vários séculos. Metade disso ocorreu na atual Alemanha. E a gente estava falando desse imaginário perverso. Psiquiatras hoje trancariam boa parte dos inquisidores e não dos hereges num hospício por um motivo singelo. Porque as mentes desses oficiais da igreja deviam ser mais pervertidas e criativamente profanas do que a de qualquer bruxa. Nas suas torturas, ao acusar os réus de sacrilégio, eram esses caras que ajudavam a dar forma de uma cultura da profanação que nunca encontrou paralelo com a realidade. Porque, novamente, eu não deveria estar falando isso, mas ninguém jamais levitou no meio da floresta. Ninguém jamais cavalgou em cabras pretas voadoras ou beijou o cu inexistente de Satanás. Tudo isso é produto da imaginação de inquisitores pagos pela Igreja Católica. Então se liga num relato, entre aspas, de um inquisitor francês do século XV. A missa é dita sobre um altar quebrado e profanado em alguma igreja em ruínas ou deserta, onde corujas piam e murmuram. O padre deve chegar lá tarde, acompanhado unicamente por um acólito de vida impura e maligna. Ao toque das 11, ele começa. A liturgia infernal é murmurada de frente para trás, onde o cânone a reza com uma careta e um sorriso de escárnio. Ele termina assim que soa a meia-noite.
Nenhum vinho é consagrado, mas sim água salobra, tirada de um poço onde foi descartado o cadáver de um bebê não batizado. Meu Deus do céu. O sinal sagrado da cruz é feito com o pé esquerdo no chão. E ele continua, ele vai longe descrevendo o que seria um ritual satânico. E os detalhes do que seria uma inversão 100% perversa dos ritos sacros se tornam parte da cultura de demonologistas. E daí veio toda uma série de blasfêmias que nenhuma imaginação irreligiosa teria conseguido conceber. Ela é o produto da superstição de abades, bispos e padres que antes de tudo entendiam o rito, que eles tinham sido treinados, para executar ele, e perdiam horas e mais horas concebendo o que seria o ápice da perversidade. Então, num sabá de bruxas, antes da orgia começar, haveria uma simulação do rito cristão. E os infiéis às vezes beijariam o cu de um gato preto, ou comeria carne de bebês não batizados durante a sagração. E a liturgia seria feita de frente para trás ou em vozes de animais. E o padre satânico peidaria ou mijaria num buraco no chão e de lá retiraria a água benta com a qual aspergeria a congregação. Haveria animais sujos e pulguentos dentro do templo. Em vez de benzer os fiéis, ele terminaria a missa negra mandando-os tomarem no rabo. Você vê como isso é ridículo? E eis porque os alemães queimaram mais bruxas do que qualquer outro povo. Em 1532 saiu o Constitutio Criminalis Carolina. Esse é um código penal unificado promulgado pelo Kaiser Carlos V, que é chamado hoje em dia de Código Carolina. E ele consolidou práticas legais e punições a serem aplicadas no Sacro Império Romano Germânico e estabeleceu os padrões para crimes gravíssimos. E nesses crimes, heresia e bruxaria entravam na mesma categoria que, assim, homicídio, estupro, os crimes mais absurdos que existem. E as consequências desse descompasso técnico se viram nos anos seguintes, em que esse império virou um verdadeiro caos. Em primeiro lugar, o Carolina afirmava que as autoridades seculares deviam punir os hereges condenados pela igreja. Então, você beijou a bunda de um gato preto, a polícia começa a ir atrás de você, não mais o inquisidor. E a punição mais comum era a morte na fogueira. Além de pena de morte, os bens dos hereges condenados seriam confiscados pelo Estado. Olha que conveniente isso. E muitas vezes eles seriam revertidos para a igreja ou para autoridades locais. Então, não por acaso, o número de tribunais de inquisição multiplicava em épocas em que os nobres perdiam dinheiro em alguma aventura financeira ou quando colheitas eram ruins. Então, se você precisa aumentar o seu patrimônio, é só você espalhar uma histeria em torno de bruxas. Você não tem nada a perder, só os camponeses têm a perder. Segundo fator. O Carolina condenava superstições, entre aspas, também, o que é algo muito engraçado vindo de quem acredita na concepção imaculada e em anjos. Terceiro fator. O código foi promulgado em meio a tensões religiosas da Reforma Protestante e da Contra-Reforma Católica, e aqui a coisa ficou muito violenta, porque tanto protestantes quanto católicos que estavam digladiando naquele terreno acabaram aplicando as disposições do Carolina para perseguir seus inimigos religiosos. Então, quando mais se matou herege? Justamente entre os anos de 1580 e 1650, que é onde está rolando a briga das reformas. 4. Como o Sacro Império Romano era muito descentralizado, era uma região imensa na Europa, os julgamentos e execuções seguiam interpretações locais muitas vezes. Então, algumas regiões, como a Bavária e Württemberg, as disposições contra a bruxaria foram aplicadas com muito mais rigor do que, no norte da Alemanha. E o Carolina começou a receber sátiras, porque a população simplesmente se cansou de ver aquela crise. O teatro popular alemão da Idade Média, com as tais das peças carnavalescas ou Fastnachtspiele, refletem a crítica popular intelectual
a essas práticas jurídicas absurdas e injustiças associadas ao uso indiscriminado de leis como as leis do Carolina, particularmente nos julgamentos que envolviam tortura e acusações disparatadas. Eu falo a respeito disso em seguida porque esse foi um momento muito importante de resistência ao trem descarrilhado que foi a perseguição de bruxas quando você dá poder para o clero. Isso não fazia bem para ninguém, os alemães entendiam isso, eles produziam uma sociedade doente, violenta, marcada por rixas e traições e desconfiança que era simplesmente desnecessária. E um dramaturgo chamado Hans Sachs entrou aqui como uma figura de conscientização desse problema. Hans Sachs foi o rockstar do século XVI, ele foi um grande dramaturgo e foi um mestre da sátira nas tais peças carnavalescas. Elas realmente eram peças de provocação aos costumes das pessoas e aos poderes instituídos, muito parecido com as peças do Barroco no Nordeste brasileiro. E elas retratavam caricaturas de juízes corruptos, às vezes da própria cidade, ou pessoas incompetentes, além de zombar da aplicação desmedida de leis em terras alemãs. Então foi em via literatura, primeiramente, que se expôs o absurdo da tortura como método de obtenção de verdades. Isso é muito interessante. Em Hans Sachs, confissões eram representadas como farsas, coordenadas por juristas ignorantes. Se ele retratasse uma farsa com membros do clero, provavelmente ele teria ido para a fogueira. Então ele aproveitou essa deixa do Código Carolina mesclar o poder jurídico com o poder religioso para satirizá-la. Eu dou alguns exemplos de cenas das suas peças. Nós lemos sobre personagens forçadas a confessar crimes como voar em cabras, que era uma referência óbvia ao que estava rolando na Bélgica, ou vender a alma ao diabo. Isso para escapar a punições ainda mais terríveis. E também com ele surge uma crítica ao confisco de bens dos acusados. Quem não era trouxa entendia, era uma forma do clero enriquecer. Tem uma peça chamada Das Narrenschneiden, que é a cirurgia dos tolos, que é um exemplo muito bom de peça anti-inquisição. Foi particularmente bem sucedida e repetida no teatro alemão até hoje. Num dado trecho, uma personagem problematiza os métodos de investigação da seguinte forma. Ela diz: disseram que eu poderia voar pelos ares com uma vassoura, impulsionada por um espírito obscuro. Mas essa bobagem me soa mais como manifestações de loucura do que como a verdade que puderam arrancar de mim via tortura. Então vem a peça Die Wittenbergische Nachtigall, que é o Rouxinol de Wittenberg, uma peça brutal contra o clero católico e simultaneamente uma rasgação de seda para Lutero e para os protestantes. E a ironia da história quis que dali a 170 anos seriam os protestantes quem estariam queimando velhas e jovens no Novo Mundo em nome da pureza da fé cristã. Quando a gente viaja para um outro lado da Europa, onde o poder político era muito mais forte, aqui eu estou falando da França, nós vemos como o clero já tinha se tornado no século XVII uma força incontrolável, observando a corte de Luís XIV. E esse é o Luís XIV, o Rei Sol, que vocês conhecem de aulas de história. Era a figura máxima do absolutismo monárquico, que só achou poder controlar a França até ele entender a força que o clero exercia sobre seus súditos. Afinal, esse foi o cara que criou Versalhes para manter a aristocracia por perto, na coleira mesmo, e reinar como o monarca absoluto. Mas então veio o contra-ataque no clero com um evento chamado Affaire de Poison. Isso foi um evento que se estendeu de 1677 até 82 e que foi o grande escândalo de bruxaria na França da época. Ele sugeria um submundo que conectava membros da aristocracia a feiticeiros, abalando profundamente a corte daquele rei. E tudo começa, como vários eventos na França, com o rei pulando a cerca. A sua amante era uma mulher chamada Madame de Montespan, uma mulher que não tinha respeito nenhum pelo clero.
E como amante real, ela representava uma afronta aos valores religiosos. E essa Montespan tinha uma rival também, que era a Madame de Maintenon, que era uma antiga pretendente do rei, uma mulher carolíssima e amiga do alto clero. E eis que essa primeira mulher, aí religiosa, foi acusada de bruxa. Começou a rolar o boato. E a França sempre foi um terreno muito fértil para as artes ocultas. Paris contava com mais ou menos 400 consultórios de astrólogos, de adivinhos, cuja clientela era formada sobretudo por membros da nobreza, que não tinha muito o que fazer. E quando descobriram que a tal Madame de Montespan consultava uma adivinha, que era uma mulher chamada Lavoisin, os inquisidores pularam em cima. E essa Lavoisin foi presa e em 1679 foi torturada repetidamente. Ela acabou confessando, entre aspas, haver uma rede oculta no Palácio de Versalhes, onde os órgãos e ossos de crianças eram usados para decocção de poções mágicas. E nesse processo, 140 crianças são explicitamente nomeadas. Algumas autoridades afirmavam que existia 800 vítimas. Os ocultistas teriam se dado ao trabalho de sequestrar tantas crianças em nome do amor, na verdade. Porque as cerimônias todas seriam realizadas a mando da tal da Madame de Montespan, para que o rei lhe permanecesse sempre fiel e que a elevasse ao trono como rainha. O clero acreditou nessa história que eles próprios inculcaram nessa mulher. E Lavoisin foi queimada na fogueira em 1680. Nesse momento, expediram-se 367 mandados de prisão para a nobreza. E aqui os números ficam muito estranhos, porque, no fundo, só 36 pessoas foram executadas, mesmo que centenas tenham sido condenadas, como satanistas comedoras de criancinhas. 23 pessoas se exilaram. E entre as condenadas estava justamente a amante indesejada do rei. Madame de Maintenon, sua nêmesis, se tornaria a segunda esposa de Luís XIV num casamento secreto. E como amiguinha do clero, ela convenceria o rei, 2 anos depois, a promulgar um decreto que bania do reino os bruxos, os astrólogos e os adivinhos. O clero vence. E daí a gente pensa, mas e o protestantismo? Ele que se propôs como um movimento que inseriria uma dose de racionalidade na fé cristã e um retorno à verdadeira doutrina. Para eu explicar por que isso no fundo não aconteceu, eu me volto à Alemanha do século XVI. No norte alemão surgiu de fato uma nova proposta para o cristianismo. Lutero já estava pregando a suposta purificação da doutrina desde o ano de 1517, mas em um aspecto ele e os inquisidores católicos concordavam plenamente: na existência conspiracionista do diabo e na possibilidade de haver uma bruxa atrás de cada mulher. Lutero era um fanático milenarista e uma vez que ele conseguiu poder e ganhou uma ala da sua fé no sul do país, com a influência de Philippe Melanchthon, a igreja luterana acabou só intensificando a caça às bruxas. Uma vez que se instalava em dado condado ou reino, o novo clero tinha que mostrar serviço e queimar mulheres era um jeito muito eficaz de fazê-lo. Isso aumentaria também os cofres de monarcas que tinham perdido muito dinheiro para lutar a Guerra dos 30 Anos. E lembremos-nos, uma pessoa condenada como bruxa tinha todos os seus bens transferidos para a igreja e para o Estado. A Bíblia tinha acabado de ser traduzida para o alemão, antes só tinha em latim e grego. E ela foi aberta a toda sorte de interpretações por uma população sem treino hermenêutico nenhum. E cá entre nós, a virtude da Bíblia Sagrada nunca foi sua clareza e sua unidade. De forma que trechos do longínquo Êxodo 22:18, que diz: "Você não pode deixar feiticeiro viver", caiu no gosto dos novos inquisidores luteranos. Eles não eram os mais novos membros do clero ou de ordens monásticas sancionadas pelo Vaticano,
eles eram autoridades civis, eles eram a polícia. E o condado de Lippe foi um tanto influenciado por esse clima da reforma protestante e pelas ideias de Lutero. Eu vou usar ele como um exemplo, mas saiba que isso rolou vezes centenas de vezes naquele país. Durante o século XVI e XVII, a chamada luta contra o diabo tornou-se uma parte central na vida social alemã e ceifou naquele condado mais ou menos 300 vidas. Isso equivalia a 1% da população local. A Bavária foi um dos bastiões da Contra-Reforma. Governantes carolas católicos revezaram-se no poder e promoveram um entrelace entre poder secular e eclesiástico. Execuções públicas tornaram-se rituais em que a presença de um padre era imprescindível. O rito católico era parte daquele teatro em que o criminoso era exposto, feito de exemplo e espiado frente à comunidade. E naquele contexto, o suicídio foi elevado ao status de crime absoluto. O suicídio era um grande problema. Quem cometia suicídio perdia sua salvação, diziam os padres, sendo excluído do sacramento do perdão, uma vez que ele não podia se arrepender depois da morte. Esse parece ser um detalhe teológico bobo, mas o ato recebeu diversas previsões jurídicas de forma a ser desencorajado. A um suicida era proibido o sepultamento cristão. Você tinha que ser jogado na floresta, você não podia receber uma tumba no cemitério. Em certos casos, os suicidas eram submetidos a humilhações públicas. Eles eram enforcados, já mortos, ou expostos para desencorajar atos semelhantes. E pior ainda, as famílias dos suicidas sofriam penalidades como o confisco de bens, sob a justificativa de que aquele ato representava um crime contra a comunidade. E o que começou a acontecer, sobretudo entre jovens mulheres que desistiam da vida, derivou do seguinte raciocínio. Elas pensavam: se eu tiro a vida de uma criança, eu vou ser punida à morte. Isso é um crime horroroso, mas eu vou poder ser absolvida por um padre no final. Então a minha alma vai ser salva e também a da criança, porque uma criança é inocente. E eu vou estar poupando essa alma pura de se tornar adulta e contaminada pelo pecado deste mundo. No fundo, se eu matar uma criança, eu estou fazendo um favor para ela. Todo mundo ganha. O nome desse crime é suicídio por procuração. Suicídios por procuração foram uma tendência embaraçosa e ocultada pela Santa Sé até meados de 1740, quando iluministas como Montesquieu e Thomasius, mais uma porção de juristas seculares, começaram a escrever apelos populares para que haja uma separação do poder e da presença da igreja em assuntos de ordem pública, porque não estava dando certo essa mistura. A descriminalização do suicídio foi uma pauta inicial para o iluminismo europeu, para que se montasse a base jurídica do Estado laico. Muita gente não sabe disso até hoje. Se você gosta de literatura, a literatura do Sturm und Drang, que é o grande movimento alemão daquela época, foi uma literatura que retratou infanticidas como um símbolo máximo da depressão da vida campesina e da falta de um código que permitia a essas pobres mulheres expressarem seu descompasso com a vida que estava reservada. Então leiam uma peça belíssima do Leopold Wagner chamada A Infanticida. Existe um filme chamado The Teufelsbad, o Banho do Diabo, alguma coisa do tipo. É um filme de 2024, dirigido pela Veronika Franz e Severin Fiala, que partiu de uma pesquisa historiográfica sobre esses tais suicídios por procuração de que eu falei. Eu vou deixar com uma sugestão cultural final. Anna Plaschk interpreta Agnes, que é uma camponesa do norte austríaco, que, cheia de expectativas acerca de um futuro de mulher casada, constata que a vida dela vai ser uma merda. Porque ela e o marido com quem ela é casada têm muito pouco em comum, a sogra dela não para de importuná-la, ela não tem amigos na nova cidade onde vive e não tem nenhum prazer em trabalhar.
E o horror da vida camponesa de 1750 é retratado de forma magistral nesse filme. Que as pessoas não têm uma noção expandida de espacialidade. Elas vivem a vida de um vilarejo sem nome. Para além do vilarejo há só floresta, e essa floresta é um espaço vazio e perigoso. O que as pessoas viviam era uma repetição dos rituais do dia a dia. Elas não ouviam nada sobre o mundo exterior. E a única fonte de uma cultura mais ampla era a igreja, em cuja missa elas não aprendiam nada de fato, mas antes eram constantemente aterrorizadas por possíveis demônios que estavam espreitando. E o suicídio de um jovem camponês vira o tema do sermão da missa do início desse filme. A gente tem todos os personagens ouvindo uma missa que fala sobre isso, né? O padre que está rezando essa missa despreza os camponeses mal lavados, e ele tampouco fala o mesmo alemão que eles falam. E o erro dessa personagem principal, Agnes, é ser uma mulher de uma sensibilidade religiosa demais, e isso torna ela propícia a uma depressão. Ela tenta contatar a mãe dela, o irmão dela, ela foge da casa do marido, mas ela é logo arrastada de volta para sua vida de esposa obediente. E é nesse momento que ela decide tirar a própria vida. O iluminismo alemão, com o qual eu acabo esse episódio, ele foi um movimento que começou com clérigos, com católicos ou protestantes, com acesso à educação formal, que leram o rastro de crimes que a igreja e a cristandade tinham praticado no último milênio e se sensibilizaram minimamente. A gente tem uma educação muito deficitária no Brasil que ensina o iluminismo como um movimento ateísta dos franceses, mas não tem nada mais distante do que aconteceu na Alemanha. Porque essas eram pessoas preocupadas em renovar, antes de tudo, a fé cristã num mundo em vias de modernização. Em 1720, tem um camarada chamado Christian Thomasius, que estava dividindo sua atividade intelectual entre escritos sobre direito, porque ele era jurista, e questões de religião. Thomasius rejeitava o uso da tortura, defendendo que apenas provas materiais e testemunhas confiáveis deveriam ser admitidas em qualquer tribunal. E como professor da Universidade de Halle e assessor de tribunais mesmo, ele conseguiu promover a adoção de procedimentos mais racionais e alterando a estrutura do direito, de dentro para fora. As suas obras tornaram-se referência para autoridades que já estavam céticas em relação aos julgamentos de bruxa de sempre. Embora a caça às bruxas não tenha terminado imediatamente, a influência de Thomasius acelerou seu declínio. Primeiro porque ela desacreditou a base teórica da feitiçaria como um crime. Depois porque ela promoveu reformas processuais que dificultavam condenações por superstição. E também porque ela ajudou a legitimar o ceticismo como ponto de partida no debate público e jurídico. Então Christian Thomasius não acabou sozinho com a caça às bruxas, mas serviu de peça central na sua desintegração intelectual e jurídica na Alemanha. Isso ajudou a se espalhar pelo resto da Europa e marca o fim desse longo episódio de perseguição por ideias religiosas.